pessoal colocou presente, tá, beleza. Bom, então vamos lá. Bom, tá gravando aí, um dia vai gravar, porque pelo amor de Deus, ficar esperando gravar aqui, eu não dou aula, eu fico só brincando de tentar gravar. Então vou apresentar agora aqui. Tá, então copia aí o que está em vermelho e azul. O objetivo é entender a gravitação universal e suas consequências, certo? Então, o que essa gravitação universal gera aí de consequências? Tem a gravitação do Newton e tem a gravitação do Einstein. A gravitação do Einstein, na verdade, diz que existe uma deformação no espaço, por isso que existe a gravidade, certo? Então, você teria a gravidade como uma deformação que acontece no espaço, como mostra aqui. Então, você teria essa deformação aqui no espaço, quer dizer que, por exemplo, esse satélite ficaria em volta da Terra porque ele está caindo para esse buraco, por essa deformação que é feita na Terra. Então, é como se tivesse uma depressão aí, e esse satélite fosse cair para dentro desse buraco que está aí, certo? A ideia dessa aula aqui era mostrar o filme Interestelar, mas se eu já estou caindo sem filme Interestelar, se eu puser o filme aqui, lascou tudo, né? Quer dizer que hoje a internet não deve estar legal, não. Estou achando que é só porque eu já caí na outra aula, por isso até que eu entro depois aqui. Então, a ideia era mostrar o trailer do filme Interestelar. Então, eu vou tentar descrever aqui, porque, sinceramente, se eu for tentar entrar nesse filme aqui, meu Deus do céu, aí que eu vou cair, vai arrebentar, vai terminar de arrebentar, esquece. Eu dou aula, eu fico brincando de... Então, o filme Interestelar, só para vocês entenderem, mostra essa deformação no espaço, quer dizer, ele mostra um camarada que vai tentar achar... São 8 cientistas que são mandados em 8 naves diferentes, para 8 planetas onde supostamente pode ser que haja vida. E aí, o melhor piloto do mundo é mandado depois com uma nave, com mais tecnologia do que as outras que foram, e aí ele vai entrar em contato com essas 8 pessoas, tentando ver qual delas diz que o planeta onde ela está seria o melhor para abrigar a vida. E aí, eles vão tentando se comunicar com essas pessoas, enfim. E aí, nesse momento, a gente vê um buraco de minhoca, né? A gente teria que mostrar aqui, né? Mas não dá. Esse buraco de minhoca que é uma dobra no espaço, quer dizer, o espaço dobraria sobre ele mesmo, então se eu vou daqui para cá e isso é reto, eu tenho essa distância. Mas se ele se dobra sobre ele mesmo, em vez de fazer isso aqui, que é uma distância maior, eu passo por dentro. E aí ele teria feito isso em Júpiter, teria uma janela dessa em Júpiter, que a gente chama de buraco de minhoca. E aí você chegaria em um lugar mais longínquo do espaço. E aí eles mostram essa possibilidade que pode existir do ponto de vista da física, que é chamado buraco de minhoca. E mostram também um planeta que orbita um buraco negro, que é essa deformação aí feita por um buraco negro. Um buraco negro é uma estrela que colapsou, é uma estrela que implodiu, e aí a minha mão ficou com a massa do continente. A minha mão fechada seria a massa de um continente. E aí isso gera uma deformação do espaço maior do que essa que você está vendo da Terra, maior ainda, quer dizer, um buraco mesmo, por isso buraco negro, que engole até luz. Só que, por incrível que pareça, existem buracos negros desse, onde você tem planetas orbitando o buraco negro. Quer dizer que o planeta fica ali, já era um planeta, por exemplo, se o nosso Sol vira um buraco negro hoje, Urano, vamos dizer que Urano está bem longe, é provável que Mercúrio, até a Terra fosse engolida por esse buraco negro, porque está muito perto. Mas quem está mais longe, como Urano, provável que ficasse orbitando aqui esse buraco negro, ele ia ficar orbitando o buraco negro. E aí acontece algumas coisas estranhas, como viagem no tempo. Acontece isso no filme, né? O cara sai daqui da Terra com 50 anos e volta com 51, vamos dizer assim. Passou um ano para ele dessa missão que ele está fazendo. Mas a filha dele, que tinha 10 anos, tem 85 anos quando ele volta. Então, passou 75 anos na Terra, enquanto para ele passou só um ano.
porque ele esteve perto desse buraco negro. Então, essa deformação gera algumas consequências. Quer dizer, o que eu tinha que explicar? Entender a gravitação universal e suas consequências. Gravitação universal quer dizer a gravidade, são os efeitos da gravidade no universo. Então, um efeito óbvio é esse de atração entre corpos, né? Que o Newton disse que um corpo, uma massa, atrai outra massa. Por que acontece essa atração? Segundo Einstein, porque tem essa deformação no espaço faz com que um atrai o outro, um caia para cima do outro, certo? Nesses buracos, quer dizer, você tem um buraco maior, que é o do Sol, que tem maior massa, a gente ficaria preso, quer dizer, querendo descer para essa região, e aí por isso que a gente ficaria preso girando, mas a gente ficaria deformando essa região também, que é como mostra aí a Terra deformando a região onde a gente está. Tá? E aí aconteceria esse tipo de coisa, por exemplo, quando tem uma região de alta gravidade, você teria uma viagem no tempo. Essa viagem no tempo, segundo Einstein, também acontece quando a gente está em velocidades próximas à da luz, tá? Velocidades próximas à da luz. Só para saber que eu já caí uma vez, eu começo a ficar veaco com isso aí. Eu estou aqui online, tudo bem? Vocês estão por aí? Sim. Ah, obrigado, tá bom. Então, a gente fica meio frustrado. Ainda bem que na outra sala eu caí já, assim, os 45 do segundo tempo. Quando eu voltei, o pessoal disse que já era 7h50. Então tá. Então eu tinha conseguido dar a aula quase toda, faltou fazer um exercício, que é que a gente vai fazer amanhã. Eu tenho encontro com vocês amanhã. Então, essa gravitação universal é a gravitação do universo, quer dizer, a gravitação, esses fenômenos envolvendo gravidade do universo, tá? Então, é chamada gravitação universal. Que consequência? A gente viu uma consequência de que ela pode gerar até viagem no tempo, quando a gente está em volta de um buraco negro. Quando eu estou em velocidade próximas à da luz, que foi o que aconteceu também com esse rapaz no filme Interestelar, né, que eu ia mostrar o trailer, que quando você avança em velocidade próxima da luz, você viaja no tempo. Mas como é que é essa viagem no tempo? O tempo passa mais lentamente para mim, e aí, por passar mais lentamente para mim, o tempo passa mais vagarosamente para mim, quando eu volto para a Terra, passaram muitos anos. Como o próprio Einstein usava como exemplo, se a gente fizesse essa missão com irmãos gêmeos, por exemplo, um irmão tem 30 anos e o outro tem 30 também. Você manda eles para uma missão. Um deles vai para uma missão de 5 anos. Quando ele volta, ele vai na velocidade da luz numa nave e depois volta para a Terra. Ele volta e estará com 35 anos, inclusive com aparência de 35 anos. O irmão gêmeo dele terá 60 anos aqui na Terra, porque ele andou na velocidade da luz. Tá? Então, duas situações fazem o sujeito viajar no tempo, mas no tempo nessas condições, entendeu, né? Quer dizer, o que foi viajar passa o tempo mais lentamente para ele. O que ficou aqui, o tempo continua correndo como o tempo cronológico que a gente conhece aqui na Terra, tá? Então, e aí, quando ele volta, ele tem 35 anos, a pessoa que está aqui tem 60 anos. Ele viu esses 30 anos passar? Não. Na cabeça dele, passou 5 anos. De fato, passou mesmo 5 anos. Ele vai comemorar os 5 aniversários dele até ter 35 anos, só que o tempo passou mais lentamente para ele. E aqui, enquanto o tempo passou mais rapidamente. Então, viagem no tempo existe? Sim. Quais são as duas condições segundo Einstein? Aliás, que nós temos muitos experimentos que comprovam isso, tá? Diferente do que eu vou mostrar na próxima aula a respeito do negócio chamado energia escura e matéria escura, que nós não temos experimentos mostrando isso. Inclusive GPS nossos não funcionariam se o Einstein estivesse errado, um monte de equipamento nosso de tecnologia não funcionaria se ele estivesse errado, inclusive nós usamos as equações dele para resolver muita coisa. Então, a gravitação universal justamente trata disso daí, desses fenômenos estranhos que acontecem de deformação do espaço, tá? E aí o Einstein, a gravitação universal de Einstein explica a atração gravitacional como uma deformação no espaço. Então, haveria esse buraco feito pela Terra, que é representado aí com essa malha, vamos dizer assim. E aí, essa malha seria essa deformação, e aí esse satélite estaria caindo para esse buraco. Por isso, ele ficaria preso aí. Bem como nós estaremos presos ao Sol, porque ele deformaria o espaço e teria como se fosse uma descida para onde ele está, e os planetas ficam meio que descendo para essa região. Eles só não caem para cima do Sol, porque, como você viu, eles deformam o buraco onde eles estão também. Então, eles ficam presos dentro desse buraquinho que eles estão deformando. Tá? Mas eles estariam caindo para o Sol. O Sol faria essa deformação. É como se fosse imagina um lençol que eu
coloca ele esticado. Se eu puser uma bola de metal, não precisa ser uma bola de metal muito grande, uma bola do tamanho de uma bola de tênis. Você coloca no meio, ele vai deformar aquele lençol. E aí eu teria como se fossem os outros planetas deformando também a sua região do lençol, mas girando ali em volta daquele outro grande que está no meio do lençol. Então seria isso essa interpretação de gravitação universal do Einstein. E uma das perguntas que existia até pouco tempo atrás era que corda é essa que segura o planeta aqui, né? Então, em 2017, o pessoal ganhou o prêmio Nobel, esses três, o Ray Ames, o Kip Thorne, que estava na produção do filme Interestelar, e o Barry Barish. Eles aí detectam ondas gravitacionais em buracos negros. O Kip Thorne, inclusive, é especialista em buraco negro, já em 2017, o filme anterior a 2017, mas ele já estava participando dessas filmagens. E aí, como tem uma intensidade gravitacional muito grande no buraco negro, foi mais fácil detectar ondas gravitacionais lá, ou seja, as ondas gravitacionais são responsáveis pela gravidade, tá? Por manter, por exemplo, a Terra girando em torno do Sol. Então, tudo bem, você fala desse buraquinho, legal, mas mesmo com um buraquinho, teria que ter uma interação entre o Sol e a Terra, o Sol e os outros planetas, para manter ele preso naquele buraquinho dele girando ali. Que interação é essa, né? Essa interação são essas ondas gravitacionais. Coisa recente, né? 2017 foi descoberto, tá? Só que já que a gente falou de prêmio Nobel, o Einstein ganhou o prêmio Nobel, foi por explicar o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é quando você olha em cima de algumas casas, você vê aquela célula fotovoltaica, aquilo produz eletricidade por receber luz. Então, um fenômeno parecido com aquele, né? A energia, a fotoelétrica, tá? Então, ele explica aquele efeito fotoelétrico. Tá? E outros fenômenos que funcionam assim também são algumas portas de shopping que funcionam assim, com o sistema de fotoelétrico do Einstein, e luzes de poste. As luzes de postes, quando diminui a quantidade de luz que é jogada sobre ela, natural, ela acende. Aquilo também é um fenômeno ligado ao fenômeno fotoelétrico. Então, são três fenômenos que a gente vê no nosso cotidiano, que foi por explicar esse fenômeno, que o Einstein ganha o prêmio Nobel, não por causa disso aí. Inclusive, essas ideias dele de deformação do espaço, de viagem no tempo, foram muito questionadas na época. E qual era o problema, né? Nós estamos com esse homem numa época aí de trens e de aviões, mas de aviões mais ou menos com velocidade baixas. Com as velocidades aumentando dos objetos que a gente colocou depois em órbita, esse tipo de coisa, por exemplo, os GPS são a maior prova de que essa viagem no tempo existe. Se ela tivesse errada, os GPS não funcionariam como funcionam hoje. Tá? Então, a teoria dele se mostrou certa. Quando você aplica as teorias dele a equipamentos que estão fora do espaço em velocidades altas, as velocidades, por exemplo, de satélite são da ordem de quilômetros por segundo. Tá? Então, ele percorre quilômetros por segundo. Então, não é quilômetro por hora, é quilômetros por segundo. Então, velocidades altas como essa acabam fazendo o satélite viajar no tempo, certo? Acontece esse fenômeno de viagem no tempo. São de alguns segundos de atraso, mas acontecem essa viagem no tempo. Às vezes, até dependendo da velocidade do satélite, acontece uma viagem no tempo de minutos. Tá? Ele viaja alguns minutos no tempo. Então, a lei da gravitação universal do Newton é essa, F igual a G, Mzão dividido por distância ao quadrado. Essa é a lei de gravitação universal de Newton, tá? Desculpa. A lei da gravitação universal de Newton, ela diz que força de atração entre corpos, quer dizer que qual a ideia do Newton? Então, o Newton explicava diferente do Einstein, né? Aliás, a nossa explicação atual de gravidade é essa do Einstein. Ainda vale a explicação do Newton, por incrível que pareça, ainda vale, mas a interpretação dela é feita de maneira diferente. O Newton diz que uma massa atrai a outra massa. Então, nessa teoria, inclusive, só que aí nós estamos falando de atração entre planetas, entre o planeta e uma lua, entre uma estrela e planetas. Existe essa interação, por exemplo, eu atrairia uma montanha me atrairia. Qual o problema dessa... Por que eu não percebo isso, essa atração que existe? Por causa
dessa constante de gravitação universal, esse 6,67 vezes 10 a menos 11. Essa constante é um número muito pequeno, e por ser um número muito pequeno, quando eu multiplico pela massa, pela minha massa, a massa da montanha, e divido pela distância entre nós dois ao quadrado, esse número fica muito pequeno, porque 6,67 vezes 10 a menos 11 é 0,00, ou seja, são 11 zeros seguidos de 667. 11 zeros seguidos de 667, ou seja, eu não multiplico isso por um número grande, por exemplo, massa de planeta, massa de estrela, a força entre um e outro é alta, mas entre pessoas, por exemplo, essa força é baixa. Então, por isso que a gente não percebe esse tipo de coisa no nosso cotidiano, segundo a teoria do Newton, ela continua válida até hoje, que uma massa atrai outra massa. É um outro jeito de interpretar a realidade. O Einstein disse que existe, então, na verdade, uma deformação no espaço. Então, a mzão é a massa do objeto maior, geralmente é uma m1, e o mzinho é a massa 2, que é o do objeto menor, tá? Então, a distância entre o centro de massa do corpo é a distância entre o centro de um planeta e o centro de outro planeta. A distância entre o centro de uma estrela e o centro de uma outra estrela, né? Se for atração entre estrelas, ou pode ser uma atração entre uma estrela e um planeta. Então, o centro do planeta é o centro da estrela. Ou pode ser uma interação entre um planeta e uma lua. Centro da lua, centro do planeta. Essa é a distância, tá? Então, é chamado centro de gravidade. O centro de massa ou centro de gravidade é onde estaria concentrada toda a massa de alguma coisa. Por exemplo, quando eu pego um livro e coloco o meu dedo no meio dele e consigo segurar ele no meio, sem que ele caia, isso eu estou segurando ele no seu centro de gravidade. Seria onde toda a massa dele estaria supostamente concentrada. Tá? Então, isso seria um exemplo de centro de gravidade, tá? Então, é isso daí. Vamos ver agora um exemplo de como é que eu aplicaria essa formulazinha. Só para lembrar, ela não está caindo em lugar nenhum aí, tá? Por isso que a gente fez uma varredura e percebeu que esse negócio não... Talvez se derem para você a fórmula para você resolver, que eu acredito nesse sentido que eu estou mostrando isso aqui para vocês, tá? Assim, por exemplo, Enem. No Enem, nós não temos a ocorrência de nada pedindo para que você calcule essa fórmula, tá? Coloque os valores nela e, se aparecer, pode ser que você tenha que operar bem com potência de base 10, quer dizer, talvez ele só mostre a fórmula para você colocar lá, né, no lugar, né? Ou pode ser que você precise saber a fórmula para igualar a outra. Eu vou mostrar um do Enem que caiu, mas sem os números, tá? Eles fizeram de maneira literal, inclusive que deixou um pouco mais difícil o exercício, tá? Mas então, você vai ver no próximo slide a única vez em que surge isso no Enem, mas surge de maneira literal, só tive que brincar com as letras aí, né? O que para a gente, sinceramente, para aluno de ensino médio, parece que é um pouco pior, tá? A gente acha que o nível de dificuldade que caiu, inclusive, foi alto. Então, você vai ver a única vez em que isso caiu no Enem. Supondo que apenas o Sol exerce força sobre o planeta Terra. Por quê? Porque outros planetas também exercem força sobre nós, e aí a gente vai, na verdade, quer calcular qual é a força que o Sol faz sobre a Terra. E que a massa do Sol e da Terra são, respectivamente, 1,98 vezes 10 a 30 kg e 5,98 vezes 10 a 24 kg. Quer dizer, arredondando, seria 2 vezes 10 a 30 kg e 6 vezes 10 a 24 kg. Quer dizer que eu não deixei arredondado para mostrar para vocês que esses valores são meio quebrados mesmo, tá? Os valores reais são assim. Mas, geralmente a gente arredonda para 2 e para 6, tá? Determine a força que o Sol exerce na Terra, sabendo que a distância entre seus centros de massa é 1,5 vezes 10 a 11. Então, eu tenho aqui a fórmula, eu vou colocar o G é aquela constante, 6,67 vezes 10 a menos 11, lembrando que é um número bastante pequeno, são 11 zeros seguidos de 667. E aí eu vou colocar os valores aqui. Tá, legal. Então, aqui eu tenho as massas, né, do Sol. Se eu multiplicar a massa do Sol e a massa da Terra, você tem aí 2, né, 1,98, vamos arredondar para 2, 2 vezes 10 a 30 e 6 vezes 10 a 24, 5,98 é quase 6. Eu multiplico os números, quer dizer, se eu fizer 2 vezes 6, vai dar 12, né?
mantenho a base 10 e somo os expoentes. 30 mais 24 vai dar 54. Então, vai dar mais ou menos 12 vezes 10 a 54. Que é mais ou menos, que eu vou colocar um valor bonitinho ali, tá? Que não vai dar 12, mas é quase 12. E eu tenho isso no numerador, quer dizer, eu estou resolvendo ali esse 1,98, que eu arredondei para 2, vezes 2 vezes 10 a 30, e arredondando 6 vezes 10 a 24. O que eu faço? Multiplico os números, 2 vezes 6, 12, mais ou menos 12, vezes 10 elevado a 54, porque 30 mais 24 dá 54. 1,5 vezes 10 a 11, quer dizer, resolvi o problema do numerador, agora eu vou para o denominador. 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5, eu multiplico esse número aí, tá? E aí, eu ponho 10 elevado a 11, eu multiplico 11 por 2, fica 10 elevado a 22. Então, aqui é mais aquelas operações de potência de base 10, que a gente pediu até na avaliação diagnóstica. Tá, então, você viu que deu quase 12, deu 11,8 vezes 10 é 54, 1,5 ao quadrado dá 2,25, e 11 vezes 2 dá 22. Como é que eu faço na divisão? Faço 11,8 dividido por 2,25. Então, 11,8 dividido por 2,25 vai dar o resultado. Eu subtraio os expoentes. Eu vou manter a base 10, eu vou fazer 54 menos 22. Então, ficou isso daí, certo? Então, 11,8 dividido por 2,25 deu 5,24. Fiz 54 menos 22, deu 32. De novo, volto para a regra de multiplicação. Multiplico os números e somo os expoentes, né? Quer dizer, 6,67 vezes 5,24 dá mais ou menos 34,9. Menos 11 mais 32, quer dizer, eu vou somar os expoentes. Eu devo 11, tenho 32, sobra 21. E aí, caiu inclusive isso na avaliação diagnóstica, né? Essa coisa de, bom, eu revisei aqui com vocês que quando eu estou multiplicando, eu somo os expoentes. Quando eu estou dividindo, eu subtraio os expoentes. Aqui, por exemplo, outra coisa que caiu na avaliação diagnóstica, quando eu ando para a esquerda, eu somo 1 no expoente, quer dizer, eu posso pôr 3,49 vezes 10 a 22. Por que eu teria que andar para a esquerda? Porque esse número de notação científica precisaria estar entre 1 e 9,9, vamos dizer assim, né? Entre 1 e 9,9. Não pode ser 10, por exemplo, tá? Então, ele está entre 1 e 9,9. Então, eu teria que pôr 3,49 vezes 10 a 22. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, eu somo 1 no expoente. Bom, podia dizer que é 3,5, 3,5 vezes 10 a 22. Só para ter uma noção aqui, sem arredondar nem nada, é um número bastante grande, né? Então, tem um número bastante grande. Esse número é bastante grande aí, essa força que o Sol faz sobre a Terra para manter a Terra aqui na posição que ela está, tá? E aí, tudo que está em volta de um planeta tem peso, tá? Não pode dizer que alguma coisa não tem peso, as coisas têm peso, tá? Então, quando eu estou com um objeto aqui em volta da Terra, não faz sentido, por exemplo, eu dizer que o peso de alguma coisa não existe, tá? Então, existe peso, né? Então, por exemplo, uma estação espacial, se tem alguém orbitando numa estação espacial, ele tem peso, sim. Só que o peso dele diminui bastante, né? Você tem aí um peso menor, quer dizer, uma força que é feita sobre ele menor, porque é por causa dessa distância que está aí, ó. Então, F igual a G, Mzinho, Mzão, dividido por distância ao quadrado. Quer dizer, quanto mais distante eu tiver do centro da Terra, menor será a força que é feita sobre esse objeto, certo? Então, menor será a força feita por esse objeto. Então, todo corpo que orbita ou está na superfície de outro com massa superior tem a força, peso ou de interação gravitacional entre eles. Então, todo corpo que orbita ou está na superfície de outro com massa superior tem a força, peso ou de interação gravitacional entre eles. Então, não existe isso de, por exemplo, dizer que não existe uma força exercida sobre alguma coisa. Sempre tem a força-peso exercida sobre um objeto, seja ele em qual situação for. Tá? Então, ele sempre, mesmo que esteja numa estação espacial, eu tenho que dizer que ele tem, sim, um peso. Tudo bem? Não é dizer que ele tem peso zero. Então, copia o que está em azul aí, é só para ressaltar que tudo tem um peso. Agora, vamos ver como é que caiu esse exercício no Enem. Tá? Enquanto o pessoal vai copiando aqui, deixa eu explicar o que é força centrípeta. Porque vai precisar disso no próximo exercício. Do primeiro ano, vocês tiveram um primeiro ano um pouco atropelado, um pouco corrido, até por causa da situação que a gente está vivendo. Mas era para vocês terem entendido uma coisa chamada força centrípeta, uma força que aponta para o centro. Então, por exemplo, quando eu amarro um objeto na ponta de eu pego um cordão, amarro um objeto, por exemplo, a gente sempre fala de amarrar uma pedra, mas pode ser qualquer outro objeto que você amarra, sei lá, uma borracha. Você gira isso assim.
Quando você gira, a força que mantém isso aqui apontando para o meio chama força centrípeta, certo? Quando um carro faz uma curva, existe uma força centrípeta que joga ele para o centro da curva, senão ele derraparia e cairia para fora. Então tem uma força que empurra ele para dentro, que é essa força centrípeta. Então são casos cotidianos onde você tem a força centrípeta, tá? Então seria essa força que aponta para o centro, em coisas que estão girando aí, às vezes acontece. Então tem essa força que aponta para o centro, chama força centrípeta. Essa força centrípeta é calculada pela massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A gente considera que geralmente essa velocidade aqui, ela é constante, tá? Então essa velocidade ao quadrado é constante, o raio é o raio dessa trajetória e a massa é a massa do objeto, por exemplo, que eu falei lá da borracha, né? Tá girando aqui. A Terra, acontece isso com a Terra, por exemplo, você tem aqui o Sol, tem a Terra. Você tem uma força centrípeta, uma força que aponta para o centro. Você pega a velocidade da Terra, está uma velocidade mais ou menos média aí, da Terra, coloca essa velocidade média que aponta aqui para o centro, a massa dela, você tem a força que é feita para o centro. E aí, geralmente, essa força vai dar esse valor que a gente está calculando aqui. Então, você pega a massa da Terra, a velocidade média da Terra ao quadrado dividido pelo raio dela, raio é a distância dela até o centro do Sol, que é essa distância aí que é colocada como d quadrado, mas aqui eu estou usando essa força centrípeta. Vai dar o mesmo valor que está aqui, deu aqui, só que com essa outra fórmula, que é mostrando que a força que aponta para o centro é essa, tá? Então, por essa fórmula ou pela outra, você acaba conseguindo um valor muito próximo, mostrando que as duas, que essa força centrípeta, mostra mesmo qual é a força que a Terra o Sol faz sobre a Terra faz sobre o Sol. Então, só para mostrar que no próximo exercício eu vou usar essa ideia também. Então, eu vou fazer esse exercício aqui com vocês, tá? Então, observações astronômicas indicam que no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente existe um buraco negro, cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor e medir o período de uma rotação completa, T. Então, o período que demora para... Então, quer dizer, você tem um objeto, você tem um buraco negro e um objeto que orbita ele. Pode ser um planeta, como eu falei no começo da aula, pode ser um planeta aqui. Bem como o raio médio R da órbita do objeto, que supostamente se desloca com boa aproximação em movimento circular uniforme. Quer dizer, eu considero que a velocidade é constante, tá? Mas pode ser uma velocidade média. Nessa situação, considere que a força resultante devido ao movimento circular é igual em magnitude à força gravitacional que o buraco negro exerce sobre o objeto. Quer dizer, que essa força gravitacional também pode ser calculada como sendo a força centrípeta, essa força que aponta para o centro, como eu falei lá para vocês. A partir do conhecimento do período de rotação da distância média e da constante gravitacional G, a massa do buraco negro é... Bom, vou usar essa fórmula e igualar essa. Por quê? Porque disse lá, ó, nessa situação, considere que a força resultante devido ao movimento circular é igual em magnitude à força gravitacional que o buraco negro exerce sobre o objeto. Ou seja, se eu calcular por uma fórmula ou pela outra, a força que o buraco negro faz sobre esse planeta, que lá está falando objeto, não pode ser um planeta, é igual. Então, iguala as duas, R cai fora com R, quer dizer, R dividido por R dá 1, M dividido por M dá 1, se eu mandar o M para o outro lado, fica M dividido por M dá 1. E aí, beleza, aí eu falo, bom, então eu acho o M, esse M é a massa do buraco negro, o Mzinho é a massa do objeto, o Mzão é a massa do buraco negro. Jogo o R para lá, o G para lá, consegui a massa. Tá, mas aí não tem nenhuma das alternativas. Então tem que substituir o V. Isso aqui vocês viram no primeiro ano, que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Como o objeto está em movimento circular, então é o comprimento de uma circunferência. 2πr é essa distância, dividido pelo período. Lembrando que esse exercício foi considerado difícil lá pelo pessoal do Enem, tá? Então, aqui eu tenho 2πr ao quadrado é 2 ao quadrado. Π ao quadrado, quer dizer, eu vou deixar tudo aqui ao quadrado. 2 ao quadrado, π ao quadrado, r ao quadrado e t ao quadrado. Fica assim, né? Quando eu tenho isso aqui ao quadrado, eu deixo tudo ao quadrado. Agora sim eu vou isolar esse tal desse m. Vou jogar o r para cá, o g para lá. O que aconteceu? R passou multiplicando, G passou dividindo, né? E aí, ó, ficou 4π quadrado, R ao quadrado vezes R da R ao cubo, é a alternativa D, é a certa, tá? A alternativa D seria a alternativa certa aí nesse caso, tá? Então, esses slides estão lá, eu devo colocar lá o... Deixa eu ver aqui, parar de compartilhar a tela, tá aqui.
Então, vai estar lá nos exercícios, lá, ó, tem os exercícios para vocês fazerem. Deixa eu interromper a gravação aqui, que eu vou ter que colocar essa gravação depois. Lá. Então, é isso, tá? Vai estar